Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Sempre achei que essa história de encontrar o cara perfeito no Tinder fosse lenda urbana, até o dia em que Roberto apareceu na minha tela parecendo a exceção à regra. Eu já estava há semanas deslizando perfis sem graça, mas as mensagens dele chegavam sempre na hora certa e eram bem normais. Conversar com ele me deixava tranquila o suficiente para relaxar e baixar a guarda. A gente conversava quase todo dia pelo WhatsApp e o papo fluía sem esforço nenhum. Então, quando ele me chamou para sair, aceitei na hora, porque precisava muito me desligar um pouco da rotina do trabalho. Quando ele passou para me buscar, parecia igualzinho às fotos do perfil, com o cabelo meio bagunçado e aquele sorriso calmo que passava confiança. Roberto falava devagar, fazia perguntas simples sobre a minha vida e prestava atenção de verdade no que eu respondia. Nada parecia estranho ou forçado nele. Por um momento pensei, nossa, que sorte ter conhecido alguém que não força a barra e nem é esquisito. Quando ele me convidou para ir à casa dele depois do jantar, fiquei na dúvida. Mas ele não me pressionou. Só esperou com uma cara de paciência que parecia inofensiva. Aceitei, porque a conversa estava boa e eu não queria que a noite acabasse cedo. Ficava repetindo para mim mesma que as pessoas merecem oportunidades e que ele estava sendo super respeitoso. Depois daquele jantar delicioso, onde me diverti muito, fomos para a casa dele. Roberto morava em um bairro residencial bem tranquilo. A casa era impecável, tudo limpo, silencioso e muito organizado. Nada fora do lugar. Conversamos no sofá um pouco e depois o silêncio entre nós começou a ficar longo demais. Aquilo me fez sentir um desconforto, um frio na barriga, mas tentei ignorar o nervosismo e focar no momento. Em um desses silêncios meio tensos, pedi para usar o banheiro e ele indicou um corredor longo. A casa estava quieta demais, parecia um túmulo, e os meus passos eram o único som. Na metade do caminho para o banheiro, senti uma onda de tensão no peito que me fez respirar mais devagar. Não era um sentimento que eu conseguisse explicar. Foi uma intuição ruim que travou meu corpo de repente. Quando vi a porta do banheiro, apareceu uma mulher de pé a alguns passos de mim. A respiração dela parecia curta, como se estivesse correndo ou assustada há muito tempo. Os olhos dela me olhavam com um desespero que fez meu estômago revirar. Ela levantou a mão bem devagar, tremendo, e sussurrou: "Você tem que ir embora agora." Segurei o grito na garganta. Ela não estava chorando, mas o olhar dela era sério de um jeito que me gelou a espinha. Abri a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas ouvi passos atrás de mim. Passos lentos. Roberto estava vindo. Voltei a olhar para a mulher, pronta para perguntar quem era, mas ela tinha sumido. Não saiu andando. Simplesmente evaporou. Olhei para os lados e o corredor estava vazio. Entrei em pânico na hora. Eu não entendia o que estava acontecendo. Roberto parou a alguns metros atrás de mim. "Com quem você está falando?" perguntou ele. A voz era reta, tranquila demais, como se nada tivesse acontecido. Perguntei, gaguejando, se ele morava com alguém, mas ele disse que morava sozinho. Meu coração batia a 1000 por hora, parecia que ia sair pela boca. Insisti em dar uma olhada na casa, disse que gostava de ver todos os detalhes das casas que frequento e ele aceitou. Ele foi abrindo as portas dos quartos, mas não me deixou entrar. Só acendia a luz do corredor e dizia: "Gostou?" No último quarto, o de hóspedes, ele nem abriu a porta toda. Disse que estava uma bagunça e seguiu para a sala. Apesar da minha estranheza, o rosto dele não mostrava confusão. Parecia entediado, frio, como se estivesse seguindo um roteiro. Ao voltar para a sala, o silêncio pesou toneladas. Tentei me sentar no sofá com normalidade, mas meu corpo não relaxava. Os olhos dele me atravessavam sem piscar. Quanto mais ele me olhava, mais eu me sentia uma presa encurralada naquela sala. "Senta, relaxa, você está segura aqui",
disse ele. Mas o tom não era de conforto. Parecia uma ordem. Sentei porque minhas pernas tremiam. Eu estava em alerta total. Por fora, tentava sorrir, mas por dentro, uma voz gritava para eu correr. O aviso daquela mulher ecoava na minha cabeça. Vá agora. Levantei devagar e disse que precisava ir para casa, que tinha de acordar cedo no dia seguinte. Ele levantou a cabeça e me olhou confuso. Repeti que queria ir embora e a postura dele mudou. O corpo dele ficou rígido. Ele deu um passo à frente e bloqueou o caminho entre mim e a minha bolsa, que estava na poltrona. A voz dele ficou grossa, firme, de um jeito que fez minha pele arrepiar. Fica mais um pouco. Hesitei, nervosa. Disse, Roberto, sério, eu preciso ir. Tentei pegar minha bolsa, mas ele entrou na frente de novo, agressivo. Fica! Dei um passo para trás, sentindo o terror tomar conta. Roberto meteu a mão no bolso da calça e viu o cabo de um martelo aparecendo. Meu Deus, ele ia me matar. Correr para a porta da frente era impossível. Ele estava bloqueando a passagem. Eu não tinha saída. De repente, ele puxou o martelo e levantou o braço para me atacar. Reagi por puro instinto de sobrevivência. Agarrei um vaso pesado de cerâmica que estava na mesa de centro e, com toda a força que eu tinha no corpo, girei e acertei em cheio a cabeça dele. O barulho foi horrível. Roberto apagou na hora. Ele caiu no chão como um saco de batatas e ficou imóvel, desacordado. Eu estava tremendo, ofegante, sem saber se ele estava morto ou só desmaiado. Não paguei para ver. Peguei minha bolsa correndo, mas a porta da frente estava trancada e eu não via a chave em lugar nenhum. Entrei em desespero. Olhei para o corredor e pensei nas janelas dos quartos que dava para o quintal. Corri para o quarto na tentativa de escapar. Entrei no cômodo escuro, tateando a parede, com o coração disparado. Foi quando a luz da lua entrou pela fresta da cortina e iluminou o canto da cama. Meu corpo paralisou. Gritei, mas o som não saiu. Era a mulher do corredor. Mas ela não era um fantasma agora. Era o corpo dela. Ela estava deitada de mau jeito sobre a colcha, com o pescoço torto e a pele pálida, roxa, com os olhos abertos e vidrados, encarando o teto. O cheiro era horrível. Ela estava morta ali o tempo todo, naquele quarto que ele não me deixou ver. O terror me deu uma força que eu não sabia que tinha. Pulei para a janela, que por sorte não tinha grade, destravei o trinco tremendo e me joguei para o quintal. Caí na grama, me ralei toda, mas levantei e corri. Escalei o portãozinho baixo da frente e ganhei a rua gritando por socorro. A polícia chegou rápido. Encontraram o corpo da moça exatamente onde eu vi, no quarto. O nome dela era Camila e estava desaparecida fazia uma semana. A perícia achou roupas de outras mulheres e ferramentas escondidas em um fundo falso no armário embutido. Procuraram Roberto por toda parte, mas ele não estava mais lá. Fugiu antes da viatura chegar. Até hoje, ele não foi encontrado. Continuo pensando no aviso de Camila no corredor. Ela não estava tentando me assustar. A alma dela estava tentando me salvar. Ela falou comigo mesmo depois de morta, para evitar que eu terminasse naquela cama, fria e sem vida, ao lado dela. Eu realmente não estava atrás de nada sério, só queria passar um tempo legal. A ideia era só jogar conversa fora, tomar uma gelada e esquecer dos problemas, mas o destino tinha outros planos. Eu tinha dado match no Tinder com um cara fazia uns dias. Ele não era garoto, já tinha 43 anos, mas isso não me incomodava nem um pouco. O perfil dele passava uma imagem de confiança, nada de arrogância. Parecia aquele tipo de homem que tem a vida organizada. Ele era engraçado, mandava aquelas figurinhas legais nas mensagens e parecia realmente empolgado para a gente se conhecer. Mesmo com aquela pulga atrás da orelha, meu instinto me alertando, decidi arriscar. Marcamos às 3 da tarde de um domingo, num bairro bem movimentado, com o sol estalando. Quando cheguei, ele já estava lá na frente me esperando, com um sorrisão no rosto e acenando como se fôssemos amigos de infância. A energia dele
contagiava. Ele já soltou uma piada logo de cara e eu caí na risada, sentindo aquele nervosismo inicial indo embora aos poucos. O primeiro imprevisto veio rápido. O lugar que a gente tinha combinado para comer estava com uma fila dobrando o quarteirão, clássico de fim de semana. Ele nem esquentou a cabeça e sugeriu ir para outro canto ali perto, um quiosque mais ajeitado na orla que ele dizia adorar. Perfeito para um primeiro encontro, ele completou com aquele sorriso que desmontava qualquer defesa. Eu topei na hora, sem perceber a furada em que estava me metendo. O lugar era bonito mesmo. Vários guarda-sóis fazendo sombra nas mesas de frente para a água, aquela brisa boa batendo. Pensei comigo, bom, talvez não seja nada mal. Pegamos uma mesa e continuamos o papo. Ele era divertido, tinha aquele jeito esperto de manter a conversa rolando e soltava elogios na medida certa, me fazendo sentir bem sem ficar sufocada. Parecia ter tudo sob controle até o garçom chegar. Eu ia pedir uma caipirinha leve só para acompanhar, mas ele me cortou e pediu logo 2 doses de uma cachaça de alambique, daquelas bem fortes. São as minhas favoritas, disse ele, levantando o copo para brindar. Você não sabe o que é viver até provar essa cachaça aqui. Ele não estava brincando sobre a potência do negócio. Na metade do meu copo, eu já sentia o álcool bater. Eu não estava bêbada, mas já estava meio alegre, com aquela tontura leve. Se continuasse naquele ritmo, ia acabar mal. E ele já tinha virado a primeira dose dele num gole só, como se fosse água, e chamou o garçom para pedir outra lapada. Quando terminei minha bebida, ele já estava na 3ª dose. Não demorou muito para o comportamento dele mudar da água para o vinho. O que era leve e charmoso virou uma coisa pesada, intensa. Ele se inclinou na mesa, me encarando fundo nos olhos e soltou. Você é incrível, sabia? Acho que estou me apaixonando por você. Eu ri, achando que era zoeira de bêbado. A gente mal se conhece, falei, tentando deixar o clima leve. Não estou brincando, ele disse com a voz baixa, mas super séria. Você é exatamente o que eu passei a vida procurando. Aquelas palavras soaram como um tapa na minha cara. Eu fiquei sem reação. Era cedo demais para aquele papo. Tentei mudar de assunto, falar de qualquer outra coisa, mas ele insistia em bater na mesma tecla. Falava o quanto eu era maravilhosa, que não acreditava que tinha me encontrado, que aquilo só podia ser destino. Quando levantamos para ir embora, ele já estava visivelmente alterado. Não chegava a trançar as pernas, mas o olhar estava vidrado e a fala saía meio enrolada, o suficiente para me deixar tensa. Enquanto a gente caminhava pela calçada, do nada ele parou. Virou para mim e disparou. Casa comigo. Eu congelei no lugar. O quê? Casa comigo, ele repetiu com a cara fechada de tão sério. Para que esperar se a gente já sabe que é isso? Tentei dar uma risada nervosa, olhando para os lados. Olha, talvez a gente deva ir com calma. A gente se conhece tem o quê? Algumas horas? Mas ele não achou graça nenhuma. O rosto dele fechou e ele estufou o peito. Com calma? Ele gritou, chamando a atenção de quem passava. O que você quer dizer com isso? Achei que você sentia a mesma coisa. Eu gostei de você, mas é muito rápido. A gente acabou de se ver. Ele não me respondeu. Em vez disso, deu as costas e saiu andando apressado, me deixando plantada na esquina, totalmente sem rumo. Fiquei vendo ele sumir no meio do povo, com meu coração disparado e a voz tremendo. Uma parte de mim queria gritar para ele voltar, com medo dele atravessar a rua daquele jeito, mas a maior parte de mim sabia que eu tinha que cortar aquilo pela raiz. Fiquei uns segundos ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Esse cara tinha ido de príncipe encantado para um jumento quase agressivo em questão de horas. Me senti numa montanha-russa emocional. Eu não queria que o encontro fosse chato. E quando cheguei em casa, pensei que a história tinha acabado ali. Decidi apagar o número dele e tocar a vida. Mas aí começaram a chegar as mensagens no WhatsApp. Vem cá, estou com saudade. Eram 5 da tarde. O encontro tinha acabado fazia só 1 hora e esse homem
Um marmanjo de 43 anos estava me escrevendo igual um adolescente obcecado. Cada mensagem parecia mais sem noção que a anterior. Eu não respondia nada, mas o celular não parava de vibrar. Era um bombardeio de desespero que me deixou apavorada. Fiquei encarando a tela, me perguntando como eu tinha me metido naquilo. Não era só a loucura do comportamento dele, era como ele parecia tão normal no começo, tão gente boa, tão tranquilo e depois parecia que virou a chave. Ele se transformou em outra pessoa, alguém que eu não reconhecia e de quem eu queria distância. Olhando para trás agora, vejo todos os sinais que deixei passar. O jeito que ele bebeu sem freio nenhum, a insistência na cachaça mesmo sabendo que era forte demais, os elogios que pareciam decorados e exagerados. E eu ali, dizendo para mim mesma que era exagero meu e que ele só estava tendo um dia ruim. No fim das contas, eu só bloqueei o contato dele e segui minha vida. Mas fica o alerta para vocês, meninas. Tomem muito cuidado. Às vezes, o príncipe encantado é só aparência, e é melhor cair fora logo do que pagar para ver. Tomar a decisão de me assumir para os meus pais no ano passado foi um momento libertador, mas eu mal sabia que minha busca por aceitação e companhia me levaria direto para uma armadilha mortal. Atualmente tenho 24 anos e trabalho na área de informática. Me considero um cara de muita sorte, de verdade, já que meus pais me apoiaram totalmente quando contei que sou gay. Recentemente, saí com um rapaz durante uns 2 meses, mas não rolou. Nós dois decidimos parar de nos ver porque a coisa esfriou. No entanto, decidi ter alguns encontros casuais depois disso e comecei a usar um aplicativo de namoro. Depois de 2 ou 3 dias procurando e arrastando para a esquerda, o aplicativo deu match com um rapaz que usava apenas o nome Eduardo no perfil. A foto era de um cara alto e bonito, então me pareceu interessante. Ele me confirmou que o nome era Eduardo mesmo e que trabalhava em uma oficina mecânica. Quanto mais a gente conversava, mais eu percebia que ele era um cara gente boa, encantador. Ele também me contou que tinha falado sobre a sexualidade para a mãe no ano passado. Mas ao contrário dos meus pais, a mãe dele cortou totalmente o contato e expulsou ele de casa. Depois de ouvir isso, me senti muito mal por Eduardo, porque algumas pessoas no mundo ainda acham que ser gay é algum tipo de doença, quando na verdade é apenas mais uma forma de amar. Conversamos durante alguns dias, e toda vez que ele tocava no assunto da rejeição da mãe, eu sempre dava força. Um dia, disse para ele que a gente deveria se encontrar pessoalmente. Achei que ele ficaria animado, mas a resposta me pegou de surpresa. A gente estava numa chamada de voz e ele respondeu: bom, acho que ainda preciso de um tempo. Se você não se importa, podemos esperar mais alguns dias. Entendi na hora que ele estava desconfortável e disse: claro, sem problemas, leve o tempo que precisar. Passou uma semana e continuamos conversando normalmente. Numa noite que eu voltava da casa de um amigo, caminhava pela calçada e a rua estava praticamente deserta. Já era tarde, então apertei o passo. A noite estava clara por causa da lua e dava para ouvir o barulho da cidade ao longe. Estava prestes a virar a esquina da minha rua quando de repente senti um arrepio. Aquela sensação de que alguém estava me seguindo. Imediatamente me virei e vi um homem de moletom com o capuz levantado. Ele estava parado no meio do asfalto, a poucos passos de mim. Por causa do capuz, não conseguia ver o rosto dele inteiro. Só conseguia ver a boca. Notei que ele passava a língua nos lábios sem parar, de um jeito muito bizarro. Já estava quase no meu portão, então decidi correr para fugir desse homem. Assim que entrei, olhei para trás, mas o sujeito já tinha sumido. Tranquei a porta, conferi as janelas e me joguei no sofá. Para ser honesto, aquele gesto repetitivo com a boca me deixou em pânico. Foi muito perturbador. Fiquei aliviado por já estar em casa. Depois de comer algo, fui para a cama cedo. Nessa hora, meu celular tocou.
Vi que Eduardo tinha mandado mensagem perguntando do meu dia. Contei sobre esse cara sinistro que tinha me seguido. Ele respondeu que aquilo era tenso e que eu deveria ter xingado o maluco. Naquele momento, me senti meio envergonhado por ter me assustado tão fácil. Decidi que se visse aquele cara de novo, não ia deixar barato. Estava exausto e acabei pegando no sono rapidinho depois de dar tchau para Eduardo. Na manhã seguinte, fui verificar a caixinha de correio no portão e encontrei uma carta. Quando abri o papel dentro de casa, meu coração quase parou. Quando eu te ver de novo, você não vai voltar para casa com vida. Tive certeza absoluta de que era obra do cara do capuz. Minha cabeça ficou a mil o dia todo. Decidi passar na delegacia para levar a carta antes de voltar para casa à noite. Sabia que a polícia dificilmente faria algo prático só por causa de uma carta anônima. Provavelmente iam só registrar o boletim de ocorrência, mas precisava deixar registrado. Saindo do trabalho, recebi uma ligação de Eduardo. Ele disse: "Ei, onde você está?" Contei toda a história e disse que estava indo na delegacia. Ele falou: "Nossa, mano, não acredito que aquele cara teve a coragem de fazer isso. De qualquer forma, já que você vai para a delegacia, vou ter que cancelar o que planejei para hoje." Perguntei: "Que plano?" E ele disse com voz tímida: "Na verdade, pensei em te convidar para jantar hoje. Estou pronto para a gente dar o próximo passo." Naquele momento, pensei que seria muito bom não ficar sozinho, ter uma noite agradável e conversar com alguém para esquecer o medo. Disse: "Beleza, eu topo. Isso vai me ajudar a esfriar a cabeça." Eduardo riu de um jeito carinhoso. "Por que você não vem na minha casa antes? Depois a gente vai junto para a delegacia, te dou uma carona." Claro. Fiquei feliz com a atitude dele e concordei. Ele passou o endereço, que por sorte ficava perto do meu trabalho. Pedi um carro por aplicativo e cheguei na casa dele em 15 minutos. Eduardo estava me esperando no portão, sorriu e me deu as boas-vindas. Ele era muito bonito pessoalmente. Sentei no sofá, ele serviu uma taça de vinho e começamos a conversar. Falei da minha vida, da família, rimos de algumas histórias, terminamos a primeira taça e ele encheu meu copo de novo. Depois perguntou: "Como era a cara desse maluco que está te perseguindo?" Tomei uns goles de vinho e disse: "Bom, não vi o rosto todo, mas ele ficava passando a língua na boca de um jeito muito estranho." Antes que eu pudesse terminar, o horror aconteceu na minha frente. Eduardo deu um sorriso macabro, me interrompeu e disse: "Tipo assim." E começou a lamber os lábios exatamente do mesmo jeito nojento que o homem fez na rua. Quando vi aquilo, levantei do sofá num pulo e o pânico tomou conta de mim. Comecei a andar para trás, apavorado. "Meu Deus, era você, você me enganou." Fiz menção de correr para a porta, mas minhas pernas ficaram pesadas, parecia que eu pisava em concreto. Comecei a ficar tonto, tudo girava. Percebi que ele tinha me drogado. O desgraçado colocou algo no vinho. Antes que eu pudesse fazer nada, apaguei. Quando acordei, estava jogado no chão frio da sala. Minhas mãos e pés estavam amarrados com cordas firmes. Eduardo estava em pé na minha frente com os olhos vermelhos de ódio, segurando uma faca enorme. Sorria para mim, mas o sorriso não combinava com o olhar furioso. "Eu te avisei que você não voltaria vivo para casa na próxima vez que a gente se visse." Ele falou. Com a voz tremendo, perguntei: "Por que você está fazendo isso, cara? Por que quer me matar?" Eduardo lambeu os lábios de novo. "Minha mãe morreu de desgosto quando meu irmão saiu do armário. Perdi minha mãe por causa de gente doente igual a você. Vocês são todos podres." Enquanto ele falava essas loucuras, forcei a corda e consegui soltar um pouco uma das mãos, sem ele ver. Continuei quieto no chão. Não sei explicar, mas de repente veio a imagem dos meus pais na cabeça e imaginei a dor que eles sentiriam se esse maluco acabasse comigo. O medo virou raiva. Do nada, Eduardo gritou: "Vou acabar com você e com cada um de vocês." Disse isso com um ódio que nunca tinha visto e veio para cima de mim com a faca. Para minha surpresa, em vez de travar, reagi. Gritei firme:
Se tem alguém doente aqui, é você, seu psicopata. Foi tudo muito rápido. Eduardo pulou em mim, gritando. Mas antes da faca me atingir, encolhi as pernas e dei um chute duplo forte no peito dele. Ele voou para trás e bateu as costas no chão com tudo, derrubando a mesinha de centro. Sem perder tempo, estiquei o braço, peguei um vaso de metal pesado que tinha caído da mesa e acertei a cabeça dele com toda a força. O sangue jorrou na hora e ele desmaiou. Chamei a polícia, que chegou rápido e levou ele preso. O mais chocante foi que depois que o caso saiu no jornal, um estudante do ensino médio foi na delegacia e contou que esse mesmo homem tentou atrair ele para casa também. O menino era tímido e tinha medo de se assumir, por isso não denunciou antes, mas conseguiu fugir. Quero deixar bem claro que ninguém tem o direito de dizer como o outro deve viver ou amar. E gente cheia de ódio como Eduardo tem que pagar pelo que faz na cadeia. Aplicativos de relacionamento são uma roleta russa moderna. Você nunca sabe se vai encontrar o amor da sua vida ou alguém que vai transformar sua rotina num verdadeiro inferno. No verão passado, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu ia me manter bem longe de todos esses aplicativos, especialmente do Tinder. Mas logo no início daquele verão, eu dei match com uma garota no Tinder que era realmente muito linda e tinha uma personalidade muito vibrante, daquelas que chamam a atenção. O nome dela era Luna. E depois de 2 semanas conversando por mensagem, decidimos dar o próximo passo e nos encontrar pessoalmente. Eu fui um verdadeiro cavalheiro e levei Luna a uma churrascaria nobre, daquelas bem chiques. E a noite foi simplesmente genial. Eu sentia que havia uma conexão verdadeira ali e eu queria explorar isso mais a fundo. Digo, explorar a conexão que tínhamos. Eu sabia que ela tinha pedido um carro de aplicativo para chegar ao nosso encontro, mas eu me ofereci para levá-la para casa no final da noite. Para falar a verdade, muitas garotas preferem ter uns 2 ou 3 encontros antes de aceitar ir para a casa de alguém ou entrar no carro de um cara que acabaram de conhecer. E eu estava tranquilo com isso. Achava até sensato. Eu pensei que Luna gostaria de manter essa mesma abordagem, mais cautelosa, mas justo quando estávamos a ponto de sair do restaurante, ela fez algo totalmente inesperado. Ela colocou a mão na minha coxa, por baixo da mesa, e deu um aperto firme. Eu fiquei surpreso com aquela ousadia dela. Ela me olhou bem nos olhos e perguntou na lata: em vez de me levar para a minha casa, por que a gente não vai para a sua? A insinuação era bastante clara, e não vou mentir, aquilo me pegou um pouco de surpresa. Comecei a me perguntar que tipo de mulher ela era, se estava disposta a ir para casa com um cara que tinha acabado de conhecer assim tão rápido. Eu sei que isso pode soar preconceituoso da minha parte, mas é que, apesar de o jantar ter sido divertido e de termos nos dado bem, ainda não havia confiança suficiente. Então, perguntei se ela tinha certeza de que não queria apenas que eu chamasse um carro para ela ir para a casa dela mesmo, e que não haveria problema nenhum em fazer isso. A resposta dela foi que ela tinha alugado recentemente um apartamento no centro, mas que o lugar estava com alguns problemas sérios de infiltração e o piso precisava de uma reforma urgente. Por causa disso, no momento, ela estava dormindo na casa de uma amiga, mas essa amiga tinha saído para passar um tempo com o namorado. Luna foi muito clara. Espero voltar tarde ou nem voltar até amanhã porque não quero ficar lá sozinha. Ela me disse de uma maneira que me pareceu muito sincera e honesta. Eu me convenci de que não havia problema. Então voltei com ela para o meu apartamento e passamos a noite juntos. Ela me contou sobre sua mudança recente e como era difícil se adaptar a uma nova cidade. Começou a me parecer que Luna era uma pessoa autêntica e pela primeira vez me senti grato ao Tinder por ter me juntado com alguém tão incrível. Os dias passaram
E para ser honesto, parecia que ela quase tinha se mudado para morar comigo de vez. A maioria das coisas dela já estava no meu apartamento e isso não me incomodava nem um pouco. Nossa relação avançou muito rápido e com qualquer outra garota, talvez eu tivesse ido com mais calma, mas com Luna era diferente. Parecia ser a melhor coisa que me aconteceu. Ela trabalhava com marketing digital, então podia fazer o serviço dela de qualquer lugar. Portanto, quando eu saía para ir para o meu trabalho, ela frequentemente ficava no meu apartamento fazendo o home office dela. Era maravilhoso ter companhia depois de tanto tempo vivendo apenas com o meu cachorro, Loki. Assim, se passaram os meses, até uma noite em que tínhamos planejado sair para curtir. Luna estava no banho e eu estava me arrumando no quarto quando, de repente, o celular dela, que estava carregando ali perto, começou a tocar e vibrar feito louco. Sabe, aquele tipo de vibração contínua que indica que tem alguém mandando um monte de mensagens de texto sem parar. Eu gritei para avisar que o telefone não parava, mas ela não me escutava por causa do barulho do chuveiro. Acontece que ela tinha me dito que cortou relações com a família. E a tal amiga com quem morava estava feliz da vida em tê-la longe. Então, comecei a me perguntar quem estaria escrevendo tanto para ela àquela hora. Cometi um erro que talvez não devesse ter cometido, invadir a privacidade alheia, mas no final das contas, fico feliz por ter feito. Peguei o telefone dela que estava desbloqueado e vi várias mensagens chegando no WhatsApp de 3 caras diferentes. Um estava salvo como Ronaldo, outro como Pablo, e o último se chamava César. No começo, pensei que poderiam ser colegas de trabalho ou clientes do marketing. Mas, ao abrir as conversas, meus olhos se arregalaram de espanto. Os 3 caras estavam enviando um monte de mensagens para ela, e não eram daquelas amigáveis ou formais de trabalho. Eles estavam cobrando atenção e pedindo fotos íntimas, pedindo nudes para a Luna. Pablo perguntava insistentemente quando poderia ver ela. César até planejava levar ela a um show grande que ia ter. E Ronaldo estava convidando ela para uma viagem para Portugal. Lembrei na hora que Luna tinha mencionado uma possível viagem de trabalho para a Europa, mas naquele momento não prestei muita atenção. Agora tudo fazia sentido. À medida que eu rolava as mensagens no WhatsApp dela, percebi que ela usava o Tinder e outros apps para encontrar esses caras mais velhos e ricos. Eram conversas típicas de quem busca um patrocinador. Ronaldo, Pablo e César eram muito mais velhos que ela. E ela, claro, estava agindo como a sugar baby deles, sendo bancada em troca de companhia e fotos. Eu fiquei atônito, com raiva, com nojo e me sentindo um completo idiota. As últimas mensagens que ela tinha enviado para eles eram daquela mesma manhã, enquanto eu ainda estava em casa. Aqui estava eu, pensando que ela era só minha e que estava apaixonada por mim, mas na realidade ela estava se aproveitando da minha bondade e saindo com esses caras sem que eu soubesse. O trabalho dela em marketing era apenas uma fachada. Todo o dinheiro dela, ela ganhava sendo bancada por esses homens. Eu não tenho nada contra quem vive assim. Cada um faz o que quer, mas definitivamente eu não queria alguém com esses valores e mentiras na minha vida. Quando Luna saiu do banho e me viu com o telefone dela na mão, ela se lançou na minha direção e tomou o aparelho de mim com um puxão agressivo, mas eu já tinha visto o suficiente. As mensagens eram toda a prova que eu precisava. "Como você se atreve a mexer no meu telefone?" Ela gritou comigo, cheia de razão. Aquele comportamento agressivo de Luna era completamente novo para mim e me fez explodir de raiva. "O que você quer dizer com isso?" Eu rebati. "Acaso era eu quem estava escondendo de você todos esses segredos sujos? Eu não era o suficiente para você? Por que você precisava sair com outros caras? Eu pensei que estávamos construindo um futuro juntos e agora descubro que você não tem emprego nenhum e que vive sendo bancada por velhos, caindo os pedaços, o que dá na mesma que ser uma..." Eu me segurei para não terminar a frase com uma ofensa pesada, mas continuei firme.
Eu não entrei nesse relacionamento para ter uma garota assim na minha vida. Só quero que você pegue suas coisas e vá embora da minha casa agora. Ela começou a tentar discutir e inventar desculpas, mas eu não queria nem ouvir. Não havia justificativa para o que ela tinha feito. Então, sem paciência, peguei ela pelo braço e conduzi até a porta do meu apartamento, colocando ela para fora e trancando a porta. Ela continuava batendo e tentando entrar, forçando a maçaneta. Então comecei a recolher as roupas e objetos dela e enfiei tudo de qualquer jeito em um saco de lixo grande, tudo o que eu conseguia encontrar pela frente. Depois, destranquei a porta rapidamente e joguei o saco para ela no corredor como se fosse lixo, batendo a porta na cara dela de novo, sem dar a chance de ela voltar a entrar. Ela continuava batendo e até chutando a porta, me xingando e gritando tudo o que passava pela cabeça dela. Finalmente, abri a porta só uma fresta e avisei com voz firme: se você não der o fora deste prédio agora, eu juro que ligo para a polícia e digo que tem uma maluca tentando invadir meu apartamento. Assim que mencionei chamar a polícia, ela foi embora, ainda gritando todo tipo de palavrão pelo corredor. Enquanto eu ouvia os passos dela se afastando, os últimos meses passaram pela minha mente e me dei conta de que havia vários sinais de alerta que eu tinha decidido ignorar. Ela esteve vivendo na minha casa de graça e se aproveitando de mim todo esse tempo. Com nojo, desinstalei todos os aplicativos de relacionamento. Apaguei tudo. Também denunciei o perfil dela no suporte do aplicativo antes de sair. Mas, na raiva do momento, cometi o erro de não pedir a minha chave de volta. Uma semana mais tarde, decidi tirar uns dias de folga e visitar meus pais que moram em outro estado. Era hora de deixar Luna no passado e tentar seguir com a minha vida. Postei algumas fotos com minha família na praia e coisas do tipo nas redes sociais, mas 3 dias depois de voltar para casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu não tinha vontade de responder, mas por curiosidade, abri e, como vocês podem imaginar, era Luna tentando me convencer a darmos uma segunda chance para nós dois. Era inacreditável a cara de pau. Luna me escreveu dizendo que tinha cortado os laços com Ronaldo, Pablo, César e todos aqueles caras. Disse que desinstalou todos os aplicativos e que tinha conseguido um emprego real como recepcionista, jurando que queria recuperar a vida digna dela. Ela dizia que sentia minha falta e que achava que eu era um cara especial. Só de ler a mensagem dela, me subiu um sangue quente, mas resolvi responder para ver até onde ia. Ela me perguntou quando eu voltaria de viagem e eu menti, dizendo que só voltaria em 6 dias. No dia seguinte, recebi um e-mail urgente do meu chefe exigindo minha presença na empresa para resolver um problema num projeto importante. Sem pensar 2 vezes, antecipei minha passagem e voei de volta naquela mesma noite. Mas, quando o táxi parou na frente do meu prédio, levei um susto tremendo ao ver viaturas da polícia com as luzes ligadas, paradas na entrada. Me aproximei de um policial e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que um vizinho reclamou de uma mulher que estava levando vários homens diferentes para um dos apartamentos e que estavam ouvindo barulhos estranhos e brigas. Além disso, os vizinhos sentiram cheiro de queimado e fumaça saindo do lugar. O cenário, na minha cabeça, já se formava como um desastre completo. Sem perder tempo, subi correndo as escadas e, ao chegar no meu andar, vi os policiais algemando Luna na porta da minha casa, enquanto 2 homens desconhecidos saíam lá de dentro de cabeça baixa. Entrei no meu apartamento e o lugar era um caos total. Minha cama estava desfeita e imunda, a cozinha estava um nojo com restos de comida velha e caixas de pizza por toda parte, e a sala cheia de garrafas e lixo. Também havia restos de cigarro e de erva, ainda soltando fumaça sobre a mesinha de centro da minha sala, o que explicava o cheiro. Luna aproveitou minha viagem e pensou que era a oportunidade perfeita para transformar minha casa num ponto de encontro com os amantes e clientes dela.
Como eu tinha esquecido de pegar a chave no dia da briga, ela entrou facilmente. Ela só tinha me enviado aquelas mensagens carinhosas para saber a data da minha volta. Assim, ela podia calcular até quando podia continuar usando meu apartamento como motel. Dessa vez, eu não deixei passar e decidi registrar um boletim de ocorrência por invasão de domicílio e danos materiais contra ela. Eu estava tão furioso e com tanto nojo daquele ambiente que empacotei minhas coisas e me mudei para outro apartamento na semana seguinte. Também descobri depois que Luna não tinha amigos na cidade e que, na realidade, antes de me conhecer, ela vivia num abrigo municipal. Então, baseado na minha experiência traumática, o melhor conselho que posso dar a vocês é: se alguma vez usarem esses aplicativos, certifiquem-se muito bem de quem estão colocando dentro da sua casa. Sinceramente, nenhum roteiro de filme de terror chega aos pés do pesadelo real que eu vivi no ano passado depois de baixar um simples aplicativo. Eu sou Renato e tinha acabado de sair de um relacionamento complicado de 5 anos. Na verdade, eu não estava procurando nada sério naquele momento. Por isso, pensei que o Tinder seria uma boa opção, já que muitos dos meus amigos usavam esse aplicativo e aparentemente tinha funcionado muito bem para eles conhecerem garotas para encontros casuais. Então resolvi dar uma chance. Assim que comecei a usar o aplicativo, não demorou muito para conseguir algumas candidatas. Eu não enrolei muito e decidi sair com a mais gata de todas. Combinamos de nos encontrar uma semana depois. O dia chegou e o encontro foi tão bom que decidimos repetir a dose poucos dias depois. E isso logo se transformou em algo frequente até o 4º encontro, quando começou a parecer que aquilo poderia virar algo mais sério. Apesar das minhas intenções originais, quando esse 4º encontro terminou, convidei ela para ir até minha casa para tomarmos alguma coisa e ela aceitou. Uma vez lá, o clima esquentou rápido e decidimos levar nossa interação para o próximo nível. No entanto, segundos antes da cobra fumar, se é que vocês me entendem, ela desabou e começou a chorar muito. Fiquei totalmente confuso. Não sabia o que eu tinha feito para que ela reagisse daquele jeito. Eu não sou um cara agressivo e o comportamento dela até aquele momento tinha sido muito receptivo. Então perguntei o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ela confessou que tinha sofrido abuso de um namorado anterior. Ela me disse que já tinham se passado vários anos e achou que tinha superado, mas na hora H viu que não. Me senti muito mal por ela ao ouvir aquilo, mas também fiquei um pouco frustrado, pois o clima acabou na hora. Ela se levantou e se vestiu rapidamente, e eu fiquei na cama por alguns segundos antes de levantar e fazer o mesmo. Vou admitir que foi exatamente como eu disse, frustrante, mas havia pouco que eu pudesse fazer e entendi a situação dela. Chamei um Uber para ela e depois de me despedir, ela me deixou com uma decisão difícil de tomar. Mas depois de uma longa noite sem dormir, resolvi que era melhor parar por ali. Sei que vocês vão dizer que fui cruel, mas eu realmente não queria lidar com aquela bagagem toda. Eu estava enfrentando minhas próprias batalhas e as coisas pareciam estar num beco sem saída. Quer dizer, eu não ia esperar até que ela decidisse que estava pronta, e eu também não ia pressioná-la para fazer nada, obviamente. Então, disse a mim mesmo que isso era o certo a se fazer. Além disso, nunca quis pular direto para outro relacionamento tão rápido. Isso não ia ser bom para nenhum de nós dois. Esperei alguns dias e terminei tudo com ela da forma mais educada que pude. Aquela noite nunca foi mencionada na conversa. Apenas disse que sentia que tinha me apressado demais com esse relacionamento e precisava de um tempo. Naturalmente, ela ficou um pouco chateada, mas não deu sinais de estar com raiva. Antes de dizer adeus, desejei um futuro feliz e que ela conquistasse tudo o que queria. Depois me despedi e isso foi tudo.
Ou pelo menos deveria ter sido tudo. Mas na realidade foi só o início do pesadelo. Tirei um mês de folga do Tinder e quando voltei, saí com uma linda estudante de pós-graduação que me chamou para passar um tempo e aquilo foi mais do que eu estava procurando. Nos encontramos para beber algo e passamos uma noite maravilhosa. Voltei para casa feliz da vida, me sentindo nas nuvens depois de passar uma noite fantástica na casa dessa garota. Talvez tenham se passado 2 ou 3 dias quando recebi a ligação de um vizinho. Ele me avisou que estavam rolando uns prints meus em vários grupos de Facebook e no WhatsApp, onde eu era mencionado como um predador sexual. Na hora, pensei que aquilo era a ideia dela de uma brincadeira doentia e definitivamente não era engraçada. Ri do que ele me disse, mas logo ele falou muito sério. Ele disse que aquilo não era piada. Então, pedi que ele me mostrasse provas e alguns minutos depois, ele bateu na minha porta e me mostrou a tela do celular com uma postagem num grupo de moradores. Era um texto enorme de uma suposta vítima que dizia algo assim: há mais ou menos um mês, Renato me convidou para um jantar e, depois de me embebedar com muito vinho, me pressionou para ir até a casa dele. E embora eu claramente não estivesse em condições de consentir, ele me levou aproveitando-se do meu estado. Chegando lá, tentou me forçar a ir para a cama. E quando recusei firmemente, ele ficou furioso e me jogou na rua no meio da noite. Faço esse relato público para garantir que todas as mulheres saibam do perigo que podem enfrentar ao sair com esse monstro manipulador e abusivo. Não consigo nem descrever o nível de raiva que senti naquele momento, o que piorou quando o vizinho me perguntou se era verdade. É claro que não era, mas quando alguém faz esse tipo de pergunta, é um sinal claro de que já estão acreditando na fofoca. Mas, em vez de estrangular ele, que foi o que tive vontade de fazer, fiz todo o possível para garantir que era mentira. A cara dele não foi muito convincente, mas eu tinha problemas mais urgentes para resolver. Tive que correr para tentar conter aquilo antes que mais gente visse. Passei a maior parte do dia denunciando os perfis falsos, mandando mensagem para administradores dos grupos pedindo para apagar e tentando explicar que era calúnia. Ainda não tenho certeza se consegui apagar tudo, mas vi aquela postagem sendo compartilhada dezenas de vezes naquele dia. Quando achei que o pior tinha passado, do nada, descobri que minha conta tinha sido banida do Tinder depois que alguém fez uma denúncia contra mim. Minha vida parecia estar saindo do controle e eu estava desesperado para parar aquilo de qualquer jeito. Mas o que veio depois foi provavelmente o maior erro que cometi durante toda essa história. Eu estava tão indignado que fiz a única coisa que não deveria. Mandei mensagem para ela confrontando sobre as mentiras. Quando fiz isso, ela prometeu apagar tudo e se retratar se eu concordasse em encontrar com ela pessoalmente. E por mais estúpido que pareça, eu caí na armadilha feito um idiota. Dirigi até a casa dela e sentamos na mesa da cozinha, onde ela começou a explicar o quanto se sentia magoada. Eu não estava interessado em ouvir nada daquilo, mas estava disposto a aguentar para limpar meu nome. Enquanto falava, ela segurava uma taça de vinho na mão. Dava para ver que ela já tinha bebido antes de eu chegar. Depois de 1 hora, tudo parecia estar resolvido. Mas enquanto eu me preparava para ir embora, ela começou a chegar perto de mim de um jeito muito estranho, se insinuando de uma forma óbvia. E a verdade é que quase caí na tentação. Mas então lembrei do nosso problema anterior e parei tudo. Deixei claro que aquilo não ia rolar e ela não gostou nada. Quando percebeu que não conseguiria o que queria, ela fez um barulho de raiva e foi em direção à cozinha. Imaginei que ela ia pegar mais vinho e parecia um bom momento para eu ir embora, mas eu estava vestindo a jaqueta quando ouvi um barulho de vidro quebrando. Me virei para ver o que era e dei de cara com ela, vindo na minha direção, gritando feito louca. Ela correu para cima de mim, segurando o pé de uma taça de vinho quebrada e me esfaqueou com aquilo.
Depois puxou a ponta de vidro da minha ferida e rosnou para mim como um bicho selvagem. Fiquei em choque e travei por um momento, sem saber como reagir. Então ela avançou de novo e foi aí que eu caí na real e saí correndo. Ela me perseguiu até o meu carro, batendo na lataria e gritando enquanto eu acelerava para sair de lá o mais rápido possível. Dirigi direto para o hospital e liguei para a polícia no caminho. Avisei em qual hospital eu estaria, caso precisassem falar comigo. E, de fato, um policial apareceu enquanto eu estava sendo atendido. Felizmente, o vidro não tinha atingido nenhum órgão importante ou artéria. O policial me informou que ela tinha sido presa, mas o que veio depois foi uma surpresa completa. Fiquei gelado ao saber que ela já tinha passagem pela polícia por perseguição e agressão em outro caso parecido. Chegou a segunda-feira e, apesar do que eu esperava, o juiz concedeu fiança para ela. Resumindo, ela pagou e saiu a tempo para o jantar. Fiquei furioso e, enquanto esperava a data do julgamento, vivi com medo constante. Poderia jurar que vi ela uma ou duas vezes na rua, mas eu estava tão paranoico que possivelmente foi coisa da minha cabeça. Ela virou meu único pensamento, em casa, no trabalho, até nos meus sonhos. Essa mulher rejeitou todos os acordos e insistia que seria inocentada. Eu sei que era tudo uma tática para ganhar tempo, e ela estava juntando dinheiro para o que eu tinha certeza que seria uma fuga. E os primeiros boatos começaram logo no início do processo, já que ela não apareceu para algumas audiências preliminares. E embora o advogado inventasse desculpas, a ausência dela não era bom sinal. Quando o julgamento estava para começar de verdade, o advogado dela finalmente foi obrigado a admitir que tinha perdido contato com a cliente fazia várias semanas. Isso foi em julho de 2024. E até hoje ninguém sabe onde ela está. No entanto, não saber onde ela está me dá uma ansiedade absurda, porque literalmente ela poderia estar em qualquer lugar, talvez planejando algo contra mim. Uma mulher capaz de te esfaquear com uma taça quebrada é capaz de qualquer coisa, e por isso vivo em alerta total desde então. Tenho medo de chegar do trabalho um dia e, ao abrir a porta do meu apartamento, dar de cara com ela gritando igual da última vez. Mas em vez de uma taça, agora com uma faca na mão para finalmente terminar o serviço. Foi só para sair da rotina que eu resolvi baixar um aplicativo de relacionamentos novo, sem esperar nada demais. Eu, Lisandro, queria apenas quebrar o marasmo dos meus dias, mas acabei encontrando algo que mudaria tudo na minha vida. Entre vários perfis que passei, acabei parando no dela. Parecia uma mulher normal, com fotos que passavam verdade, sem aqueles filtros exagerados que a gente vê por aí e já desconfia. A gente começou um papo despretensioso sobre cinema e lugares para comer, coisas leves do dia a dia. Ela era simpática, não forçava a barra e nem tinha papo estranho, o que me deixou bem tranquilo. Depois de uns dias trocando mensagem, ela deu a ideia de a gente se ver pessoalmente num café, um lugar bacana perto de uma avenida bem movimentada. Achei o local ótimo, público, com bastante gente em volta, parecia seguro. Quando foi chegando a hora, bateu aquele frio na barriga normal de primeiro encontro. Cheguei um pouco antes e peguei uma mesa do lado da vitrine de vidro. Assim que ela entrou, eu saquei na hora que tinha algo fora do lugar. Ela deu uma olhada rápida no salão todo antes de me ver. Tinha uma tensão nela, dava para perceber. Não era vergonha de conhecer alguém novo, era medo. Desculpa o atraso, ela disse sentando, mexendo as mãos sem parar em cima da mesa. Estava impossível de estacionar aqui perto. Tentei puxar assunto sobre música para quebrar o gelo, mas ela respondia pouco e toda hora o olho dela fugia para a porta de entrada. Depois de uns 20 minutos daquele papo travado, resolvi ser direto. Tá tudo bem? Você parece preocupada com alguma coisa. Ela deu uma travada, mordeu o lábio e soltou. Tô passando por um divórcio bem difícil. Marcos, meu ex-marido, ele não aceita que acabou.
mas achei que aqui estaria de boa. É público. Eu quase nunca venho para esse lado da cidade. Aquilo mudou o clima na hora. Se você quiser, a gente deixa para outro dia, eu disse. Não, tudo bem. Ela insistiu e parecia que queria mesmo ficar ali, apesar do nervosismo. Eu precisava muito sair de casa, dar um tempo daquela confusão. A gente conseguiu relaxar um pouco depois disso. Pedimos café e uns salgados, e por um momento parecia que ia ser um encontro normal. Foi aí que o celular dela vibrou na mesa. A cor sumiu do rosto dela assim que ela leu a notificação na tela. Aconteceu algo? Perguntei. Sem falar nada, ela virou o celular para mim. A mensagem era curta e grossa. Sei onde você tá e com quem tá. Você não perde por esperar. É Marcos. Ela falou baixinho, olhando para os lados apavorada. Ele tá me seguindo. Ele deve ter vindo atrás do meu carro esse tempo todo e só estava esperando eu parar. A gente tem que sair daqui agora. Não deu tempo nem de pensar. Um homem alto, bem vestido, com a cara fechada de raiva, entrou com tudo no café. Ele olhou em volta até achar a gente. Quando viu ela, veio direto na nossa direção, transtornado. É assim que você resolve as coisas? Ele gritou, nem ligando para quem estava em volta, com aquela arrogância de playboy que acha que é dono do mundo. Saindo com outro, sendo que você ainda é minha mulher? Eu levantei na hora, com as mãos para cima, tentando acalmar o cara. Ei, amigo, calma aí. Eu não sabia que ela... cala a boca, ele berrou. Você não sabe nada da gente. A gente está se divorciando, Marcos, ela gritou, levantando também. Já faz 2 meses que eu pedi a separação. Não te devo satisfação nenhuma. Isso só deixou ele mais louco. Ele empurrou ela com força e ela cambaleou e bateu numa mesa do lado. O pessoal em volta reagiu na hora. Um senhor levantou para ajudar ela e o gerente correu para onde a gente estava. Amigo, baixa a bola aí ou vou ter que chamar a polícia, o gerente avisou, mas mantendo distância. Marcos nem olhou para ele. A raiva dele era toda em cima de mim. Você, ele disse tremendo de ódio, acha que pode se meter com a minha mulher? Você não sabe com quem está lidando. Foi só um café, respondi dando um passo para trás. Eu não sabia da situação de vocês. Percebi que tinha gente filmando e ligando para a polícia, mas já era tarde. O garçom tentou chegar perto, mas não deu tempo. O homem veio para cima de mim com tudo. O primeiro soco pegou na minha barriga, tirando meu ar, mas o pior foi o empurrão. Ele me jogou com violência contra a fachada de vidro. A pancada foi brutal. O vidro estourou, mas minhas costas bateram com tudo na viga de metal da estrutura. Senti uma dor aguda, insuportável, descendo pela espinha como um choque elétrico. Caí de um jeito todo torto no meio dos cacos. Tentei levantar, mas meu corpo não obedeceu na hora. Não mexam nele, alguém gritou. Pode ter machucado a coluna. O caos se instalou. 2 clientes conseguiram segurar Marcos, que continuava xingando e ameaçando, enquanto outras pessoas faziam uma barreira em volta de mim. Uma moça disse que era enfermeira e pediu para ninguém me tirar do lugar até o socorro chegar. A polícia está chegando, ouvi alguém falar. Marcos riu, um riso nervoso e debochado, enquanto ajeitava a camisa de marca, olhando para mim no chão gemendo de dor. Ele sabia que nada ia acontecer com ele. A ambulância chegou, mas para mim parecia uma eternidade. Eles me imobilizaram com todo cuidado antes de me colocar na maca. No caminho para o hospital, a dor era tanta que eu apaguei algumas vezes. O diagnóstico veio depois de uma bateria de exames. Fratura séria numa vértebra e contusão forte na medula. O médico foi sincero. O estrago foi feio, mas com cirurgia e muita fisioterapia, eu tinha chance de voltar a ficar 100%. Não ia ser fácil, nem rápido. Nos dias seguintes, fiquei sabendo do resto, e foi aí que a revolta bateu mais forte que a dor. A polícia até levou Marcos para a delegacia no dia, mas vocês sabem como as coisas funcionam nesse país para quem tem dinheiro. A família dele é influente. O advogado chegou lá antes mesmo da viatura, conversou com o delegado.
Alegou que ele agiu sob forte emoção ou qualquer termo técnico para aliviar a barra. Pagaram a fiança e ele saiu pela porta da frente na mesma noite, sorrindo. Ela foi me visitar uma semana depois, chorando muito, cheia de culpa. Eu não vi ele me seguindo, ela disse. Ele é doente, Lisandro. Ele ficava rondando minha casa esperando eu sair. Me perdoa por ter te metido nisso. A culpa não é sua, eu disse, mas por dentro eu estava fervendo. A culpa é dele e dessa justiça que não funciona. Os meses seguintes foram de luta. Perdi meu emprego porque não tinha como trabalhar naquele estado. Fiz fisioterapia todo santo dia, reaprendendo a fortalecer o corpo, passo a passo, gastando o que eu tinha e o que não tinha. Enquanto eu suava para conseguir dar um passo sem sentir dor, eu via por amigos em comum as fotos de Marcos viajando, curtindo a vida, como se ele não tivesse quase matado uma pessoa. Não deu em nada para ele, nem um dia na cadeia de verdade. Hoje, 2 anos depois, fisicamente eu estou bem. Recuperei meus movimentos, voltei a andar normal e levo minha vida. Mas o trauma ficou. E a sensação de nojo da impunidade também. Mudei de casa, arrumei outro trabalho e tento seguir em frente. Nunca mais usei aplicativo de namoro. Não é que eu tenha ficado inválido, graças a Deus me recuperei, mas aprendi da pior forma que aqui. A lei tem preço e sobrenome. As marcas nas costas sumiram, mas a raiva de saber que aquele cara continua solto, isso eu acho que nunca vai passar.